Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um Sala 203. Hoje, tudo convergiu. Deu para organizar a agenda dele aqui. Eu queria muito trazê-lo. E seja bem-vindo ao Sala 203, Cristiano Sokol Farias. Valeu, Guto. Muito obrigado pelo convite. Estou bastante contente de estar aqui. Pode me chamar de Cris, né? A gente se conhece já, é da família, né? Vamos dizer assim. E quero parabenizar a iniciativa aqui do pessoal da Sala 203. Eu sou um amante de podcast, então é bem legal ter um programa de qualidade que a gente possa acompanhar histórias locais, principalmente, que normalmente a gente escuta pessoas de grandes centros e tais, mas com certeza a gente tem muita história legal na nossa cidade, na nossa região. E estou muito feliz por fazer parte também agora dessa história da Sala 203. Então, Cris, eu vou pedir só uma pausinha para nossa conversa. A gente vai continuar essa conversa, mas um minutinho para os nossos intervalos comerciais. Você não saia daí, porque o episódio de hoje está imperdível. Na Oraunic Serafina, além de uma estrutura premium, você também conta com profissionais qualificados. Todos nós, da Oraunic Serafina, temos como principal objetivo a excelência e a humanização em todos os tratamentos. Com a tecnologia ao nosso favor, agilizamos procedimentos, diminuindo muito o tempo de espera dos pacientes. Essa é a diferença de escolher uma clínica premium, humanizada e capacitada para lhe atender da melhor maneira possível. Venha fazer uma avaliação e conheça a nossa clínica e toda a nossa equipe. Estaremos de braços abertos para recebê-lo. Tudo bem, Cris? Tudo certo, Guto? Voltamos, então. Cris, para a gente começar o nosso bate-papo essa noite, eu queria que tu contasse um pouco da tua história. Quem é o Cristiano? Quem é o Cris? Fala um pouco da tua experiência em Serafina, da tua infância. Como é que você se formou para se tornar o homem que você é hoje, essa pessoa extraordinária que você é hoje? Obrigado, Guto. Bom, eu nasci em Guaporé, mas só nasci lá, mas sou... praticamente serafinense. Mas eu sou serafinense, vivi boa parte da minha vida aqui, meus pais são daqui, boa parte da minha carreira profissional eu trabalhei em Serafina. Atualmente eu moro em Casca, minha esposa é de Casca, e ela que manda em casa, né? Então tem que obedecer. Ela decidiu que a gente ia morar em Casca, então a gente mora em Casca. Tenho um filho de 11 meses, o Caetano, o nosso primeiro filho. É uma
aventura incrível ser pai. Estou muito contente, é uma das fases mais desafiadoras da minha vida, mas mais gratificantes ao mesmo tempo. Eu gosto de dividir, além do caráter pessoal, né, a minha vida no aspecto profissional, né, e acadêmico, né. Então, profissionalmente, eu trabalhei a vida inteira no mercado financeiro, né, em bancos e cooperativas de crédito. Trabalho há 17 anos já nesse setor. Trabalhei boa parte em Serafina, já trabalhei em outros municípios também. Já fui gerente de agência, gerente de carteira, enfim. E a coisa que eu sei fazer na vida é trabalhar em banco, né? O teu propósito de vida, a tua vocação. Exato, entre cooperativas e bancos públicos, enfim. E, além disso, eu sou formado em economia, né? Sim. Já formei há 2010, né? Já faz bastante tempo. Me formei pela UPF, depois eu fiz um MBA em Finanças e Mercados de Capitais pela IMED. E em 2019 eu fui para a Alemanha, que eu consegui uma bolsa de estudos para fazer um mestrado lá, uma bolsa de estudos do DAD, que é um programa do governo alemão, que dá apoio a estudantes em países em desenvolvimento, em países subdesenvolvidos, né, como é o caso do Brasil. E depois, enfim, era uma coisa que eu tinha... Sonho. Era um sonho... Já deu para ver que vai ter bastante pautas aí para a gente trabalhar durante essa conversa. Então, eu fui em 2019 para a Alemanha, fiquei 2 anos lá, de 2019 a 2021. Sim. A minha família ficou toda aqui, minha esposa ficou toda aqui. E aí, em 2021, eu voltei, concluí o curso e estou aqui de volta, né? Enfim, bastante coisa aconteceu nesse meio tempo. Então, um pouco da história do Cris. Bem resumida, né? Bem resumida, né? Mas me diz uma coisa, quando é que surge teu interesse, essa tua paixão pela economia, pelos números? Onde é que surgiu isso aí? Sempre tem um start. Para tudo na vida tem um start. Eu queria saber aonde foi e em que período da tua vida teve esse start, desse interesse, para que tu pudesse se preparar para ingressar nessa área. Eu acho que a nossa carreira passa muito pelos nossos professores, né? Eu acho que os professores são o nosso principal motor de transformação, encontrar a nossa vocação, entendeu? Eu sempre digo que a profissão do professor, ela forma a próxima geração. Muito. É uma profissão extraordinária. Eu digo, para mim, assim, eu sempre digo que tem duas classes de profissionais que para mim vão direto para o céu, né? Que é professor de escola pública, porque é um trabalho super importante e muitas vezes não é tão valorizado e também não é visto, né? E não é visto, e é muito difícil, principalmente pela próxima geração, com questão de celular, enfim. Sim. E enfermeiro de SUS. Tá? Da área da saúde. Da área da saúde. Porque não é valorizado que nem um médico, muito longe a remuneração, e a pior parte sobra para eles, né? Então, são duas categorias que eu valorizo muito, né? Sim. Mas, voltando à tua pergunta, da questão do gancho com o professor, eu sempre gostei muito de matemática, números, né? Mas também não queria uma matemática pura aplicada, né? Sim. E o start aconteceu por causa muito... Eu gosto de matemática por causa do professor Beppe, né? Beppe, um abraço pro Beppe, né? Beppe. Vamos ter que trazer, vou fazer o convite ao vivo aqui. Uma lenda de Serafina, com certeza. Vou fazer o convite pro Beppe vir aqui conversar conosco, contar a história dele. Contar. Vamos colocar ele na pressão, dizendo assim. Leve, né? Sim. E outro professor que me inspirou bastante foi o professor Nazareno de História, por causa que uma aula ele desafiou nós a acompanhar uma notícia. Sim. E compartilhar essa notícia com os colegas. E eu fui o primeiro a tomar a iniciativa. E na época a China estava aumentando as transações comerciais com o Brasil. Sim. Isso era início dos anos 2000. A China não era a potência que é hoje. Ainda Exato. Tinha uma representatividade, mas estava aumentando as relações comerciais com o Brasil. E eu comecei a acompanhar essa evolução no noticiário e tal, e apresentei, e aí eu me interessei bastante por economia. E aí eu vi nesse setor uma forma de eu aplicar a minha paixão, o meu conhecimento em matemática,
aplicado a uma ciência social, né? Que legal. E aí, por isso, eu acabei escolhendo a faculdade de economia e não me arrependo. Apesar de hoje dizer que eu não atuo como economista, né? Sim. Bem longe disso, na verdade. Eu costumo dizer que eu estou bastante enferrujado com as relações comerciais, economia, macro, micro, enfim. Sim. Mas ela despertou bastante em mim a visão analítica, tá? De saber trabalhar, entender números, né? Então, a gente tá cada vez numa momento que tu saber analisar, interpretar dados... Situações, né? Tu é você é um profissional diferenciado, E né? eu acho que isso é muito coligado com a tua profissão. O economista, essa análise de dados... Análise quantitativa, né? Essa questão da leitura do mercado, da melhor situação para investir. Tem um ditado americano que diz: In God we trust, all others bring me data. Significa o quê? Que em Deus a gente acredita, o resto me traz dados para provar. Para provar. Então eu tenho muito essa... Deus, uma convicção. O resto uma convicção. Nós precisamos analisar de uma forma mais... Exato. Mais fria. Então, eu sou uma pessoa muito voltada para números, ter essa visão analítica, né? Então, isso, enfim, eu carrego para toda a minha vida. Depois, até a minha tese de mestrado, que eu acabei fazendo na Alemanha, eu desenvolvi um modelo de scoring de crédito para microcrédito, que é basicamente um trabalho quantitativo, né? Fazendo análise de dados. E fala um pouco do teu processo de formação, que eu acho que é bastante interessante a gente entrar nesse ponto, porque tá cheio de jovem aí com dúvida sobre escolher profissão, com incerteza sobre a faculdade, sobre a formação. Como é que foi esse teu processo acadêmico, esse teu processo de formação? E vamos tentar conversar um pouco para tentar sanar a dúvida ou talvez poder incentivar, né, alguém que possa estar nos acompanhando e que possa se sentir influenciado ou inspirado pela tua história. Legal, ótimo. Até ontem eu estava falando com uma funcionária que a gente tem uma farmácia em Casca. Sim. E ela vai fazer vestibular agora e eu pedi, fulana, tu vai fazer vestibular para quê? Já decidiu a faculdade? Aí ela falou, tô em dúvida entre dois extremos, né? Era arquitetura e fisioterapia, Sim. né? Aí eu falei, vai falar com profissionais das duas áreas que estão atuando para tu entender o mercado que tu está entrando, né? Não, é difícil tu fazer um juízo de valor sem falar com quem já está atuando na área. Quem tem o conhecimento de causa. Exato. Quem então tá inserido no perfeito. negócio. A primeira coisa que eu daria de dica é, gosto desses cursos, dessas áreas, tá? Então eu vou falar com profissionais dessas áreas, tá? E outra coisa que, na minha época, eu fiz faculdade, como eu falei, na UPF, né? Então, e sempre, na época, eu morava em Serafina. E eu ia e voltava todos os dias, né? Então, saía de casa do trânsito, do 5 horas, voltava meia-noite. O primeiro ano da faculdade eu só estudei e a partir daí eu sempre trabalhei e estudei a minha vida inteira, tá? Então, desde os 17 anos eu trabalho e estudo a minha vida inteira, tá? E é bem puxado, né? E aí entra dois ensinamentos também que me marcaram muito nessa minha trajetória, né? De novo, o professor Nazareno. Olha o professor Nazareno. Um dia eu falei, isso eu estava no segundo grau, né? Eu falei, professor, a vida é injusta, né? Eu falei, quando a gente é novo e a gente tem que aproveitar a vida, sair, curtir, namorar, enfim, a gente tem que estar preocupado em estudar um monte, se preparar para vestibular, trabalhar e tal. E aí ele falou, mas é nessa fase que tu tem energia para aguentar isso. Para conciliar tudo, né? Exato. E hoje eu vejo já com quase 36, quase 40 anos. Esse pico de energia, né? Entendeu? Então, tipo, eu olho pra trás, eu ia e voltava de Passo Fundo. Cara, eu amava, era legal pra caramba, eu curtia, aproveitava, dava pra estudar, dava pra trabalhar, dava pra aproveitar com os amigos. Sim. Entendeu? Então, vale cada esforço nesse sentido. Aproveitar esse tempo. E um segundo ensinamento também, que foi uma tia minha que me marcou bastante, eu falei, nos primeiros meses, assim, ainda do Passo Fundo, né? Imagina, estudei na escola pública a vida inteira e tal, perto de casa. Outra realidade. E aí eu falei, eu não vou aguentar 4 anos indo e voltando de Passo Fundo todos os dias, né? Eu quero ir morar em Passo Fundo.
Aí ele falou, Cristiano, só que tem gente em Porto Alegre que faz 2 horas de ônibus para ir trabalhar, ônibus lotado e fica em pé. É um impacto com a realidade, né? E aí eu falei, é verdade, não vou parar. Ali o ônibus é confortável, conseguia dormir, conseguia ler, conseguia estudar. Sim. Então foi 2 choques de realidade que às vezes a gente precisa quando é jovem, né? A gente pensa que a coisa é fácil e tal, mas é difícil e não vai parar de ser difícil. Sempre foi e sempre será desafiador. Os problemas só vão mudar de tamanho e vão mudar de tipo, eu acho né? que essa é a beleza da caminhada da vida, sim. né? São os desafios e os desafios a serem rompidos. A vida, todo mundo diz, a vida não é um sprint, a vida é uma maratona, né? Olha isso aqui, olha que corte, né? A vida não é um sprint, a vida é uma maratona. Então a gente tem que, lógico, ao longo da vida, a gente precisa dar os sprints, Sim. Né? A gente precisa dar mais do que normalmente a gente deu. Os meus 2 últimos anos, eu nunca trabalhei tanto na vida como eu trabalhei nos 2, 3 últimos anos. Sim. Mas eu nunca tive tanto resultado pessoal e talvez financeiro como eu tive nos 2 últimos 3 anos, 2 ou 3 anos, né? Infelizmente, não é sempre assim. Sim. E isso vale muito para os jovens de novo. Vou pegar um gancho de um outro ensinamento de um gerente meu, de um banco, que me falou. Ele falou, às vezes a gente preocupado com meta e tal, correndo atrás da coisa, ele falou... com mais experiente, né? Sempre tem aquela luz no fim do túnel. Sempre tu vai falar com alguma pessoa mais experiente que tu e que vai te marcar. E assim, são frases curtas, né? Sim. São ensinamentos curtos que eu levo para a vida inteira. A gente acaba absorvendo e... E aí ele me falou, trabalhe e confia. E aí, o que é o trabalho e confia? Que ele quis falar e eu entendi dessa forma. Trabalha duro, trabalha certo, tenha ética e confia no teu potencial que o resultado acontece. Ele vem. Ele vai seguir. O problema, o que é? É que o resultado ele não acontece normalmente na velocidade que a gente deseja. Que a nossa expectativa é uma, exato. Mas e isso muito mais com os jovens, né? Cada vez mais a gente quer ter resultado rápido, muito influenciado pelas mídias sociais. Acho que a gente vive, né, nesse mundo do imediatismo, né? Total. Muito, muito potencializado pelas mídias sociais, né? Só que não adianta, a vida é um processo, de novo, é uma maratona, vai ter os sprints, vai ter os momentos que tu vai fazer uma caminhada mais leve, tu vai aproveitar mais a jornada. E tem momentos que tu não vai aproveitar e tu vai dar todo o gás que tu precisa para chegar na linha de chegada. Mas assim, continua, trabalha com ética, trabalha certo, confia no teu potencial. O melhor resultado é o resultado de longo prazo e um resultado sustentável. Nossa, que lição. Então, eu acho que é isso, tá? E às vezes E não é só resultado profissional. Eu sou uma pessoa que, cara, adoro trabalhar, trabalho muito. A minha esposa várias vezes me xinga que eu trabalho demais. Por esse amor. Sou workaholic, mas às vezes a gente acaba esquecendo de enxergar as realizações pessoais, né? As pequenas coisas que nos rodeiam. No dia a dia, o sorriso do filho, o abraço da esposa. Então, o meu caso, né? Eu morei 2 anos fora, né? Na Alemanha, né? Eu podia ter seguido uma carreira profissional fora do Brasil, mas eu decidi voltar, né? Eu fui para lá já pensando em voltar, né? Porque minha esposa estava aqui, meus pais já estavam com 60 anos ou mais até, enfim, e eu fui com a intenção de voltar. Cara, quando eu voltei e voltei a trabalhar em Serafina, cara, a simplicidade de poder almoçar todo dia na casa dos meus pais. Não tem preço. A comida da minha mãe. A horta que o meu pai cultivou orgânica no quintal de casa, né? E eu estar comendo um alimento de qualidade. Isso. Poder ver eles todos os dias. Poder ver o meu irmão todo fim de semana. Cara, e a alegria agora de ser pai e os meus pais poderem brincar com os meus netos, né? Então, cara, isso é sensacional, né? Então, ao mesmo tempo eu continuo trabalhando muito, né? Mas no meu lado, assim,
na minha realidade interiorana agora, né? Sim. Com outro perfil, né? Mais perto da família, Perto da com família. mais tempo de qualidade. Eu mais... sou um cara... a gente às vezes não consegue visitar todo mundo, que a gente com a família grande, né? É uma família grande, eu sei Grande, que é. Os dois lados, né? Uhum. Então, mas, cara, eu amo estar perto dos meus amigos, da minha família, e ainda mais agora com um filho pequeno. Né? Sim. Cara, pra nós pegar um gancho, eu quero saber dessa tua experiência internacional, né? Tu me falou que você fez o teu mestrado Isso. na Alemanha. Eu quero saber o que te leva à Alemanha e como é que é essa experiência de estar inserido numa outra cultura, numa outra realidade, porque deve ser uma experiência extraordinária. É legal. Eu quero saber se sai uma frase, uma palavra em alemão, se deu tempo de aprender Cara, já alguma vou ter falado coisa. de cara, então. Eu costumo dizer que o meu curso de mestrado Sim. era em inglês, né? Então, eu tive que provar, fazer as provas de proficiência em inglês, né? Então, inglês, beleza, me virei, tudo certo. O alemão, todo brasileiro que vai para lá e não consegue evoluir no alemão, ele diz que a vida é muito curta para aprender alemão, né? É impronunciável. Porque é muito difícil, cara. É muito difícil. bom. Eu até fiz intensivo, fiz 3 meses de intensivo, tava indo bem e tal, me virava. Sim. Mas como eu não tinha, de novo, a pretensão de ficar lá, eu pensei, eu vou focar meus Mais na estudos minha área em outras áreas, conhecer até a no próprio cultura. inglês, até no próprio mestrado, né? Porque eu ia voltar para cá, cara, eu não uso inglês aqui, entendeu? Sim. O meu inglês já está enferrujado. Imagina alemão. Então, a única possibilidade seria se eu trabalhasse remotamente e tal, mas aí Correto. é um pouco mais difícil, né? Mas eu costumo falar que eu sobrevivi 2 anos na Alemanha com uma frase, tá? Ich möchte gern eine Bier, bitte. Traduz, por favor. Traduz. Eu gostaria de uma cerveja, por favor. Com essa frase, eu passei 2 anos na Alemanha. Na Alemanha. E até a última vez que eu fui para a Alemanha, que eu já tinha voltado para o Brasil definitivo, depois acabei voltando um ano depois para fazer um curso, um simpósio que tinha lá. Aí eu falei pro cara da imigração, que eu não tinha mais o visto, né? Eu falei, eu morei isso falando inglês, né? Eu já morei na Alemanha e tal, né? E aí ele falou, tu fala alemão? Eu falei, não, eu sobrevivi na Alemanha com essa frase. Aí o cara se mijou de dar risada. Não, pode entrar agora, então. Deu para se comunicar. Deu. Que, cara, eu gosto... Assim, se eu puder falar, a coisa que eu mais aproveitei na Alemanha foi tomar cerveja. É um pouco do cultural, né? Eu acho que é a cara, cultura daquele povo. E como é que tá inserido nessa cultura? Cara, É desafiador? O alemão É muito diferente. A questão da Europa, a gente sempre brilha o olho quando fala da Sim. Europa e tem a Europa como países muito desenvolvidos e muito à frente. Sim. Como é que é tá lá? Como é que é essa realidade? Cara, eu acho que antes disso eu vou te explicar. Tu me pediu por que eu fui parar na Alemanha. Como que tu foi? E como que eu acabei indo para lá, né? Então, assim, o sonho de estudar fora despertou por causa do meu irmão, tá? Em 2014, acho que ele conseguiu uma bolsa do Ciências Sem Fronteiras. Sim. E foi fazer uma parte da graduação dele na Hungria. Na Hungria? Então ele ficou, acho que 1 ano e meio. É viajada essa família aí. E, cara, assim, quando meu irmão foi, cara, eu pirei, cara. Porque, cara, um cara que estudou em escola pública a vida inteira... Sim. Tu ter, cara, no interior de Serafina Correia, cara, cidade aí com 15 mil habitantes. Tem que ter coragem. Né? Cara, não é nem... É coragem e principalmente é algo... Cara, a gente tá falando de 2014, 2015, né? Uhum. Então não tinha WhatsApp na época, sim, cara, entendeu? A gente se falava por Skype, entendeu? Tu não tinha maps para, entendeu, circular na, sim, Alemanha, entendeu? No caso, na Europa, ele estava na Hungria. Mas, enfim, era algo bem difícil, inatingível na minha época. Aí o meu irmão conseguiu, aí em 2015 fui para lá com outros amigos de Serafina, a gente ficou 1 mês, a gente foi para a Hungria também, a gente fez em 30 dias 9 países, né? Foi massa pra caramba, uma cara. Experiência. Teve um dia, uma semana lá que nós estávamos em 8 serafinenses lá na Hungria e tal, foi bem bacana. E aí despertou meu interesse, eu falei, cara, eu quero um dia estudar fora também, né? E então aí a partir daí eu comecei a estudar mais inglês e tal. E aí eu comecei a buscar bolsas de estudo e tal. O processo, assim, que eu decidi querer uma bolsa
e conseguir uma bolsa de estudos demorou cerca de 2 anos, tá? Então eu levei muito não, cara. Eu participei de muito processo Muito seletivo, eu fiz muita carta de motivação, eu fiz muita application para conseguir a bolsa, né? E por que eu escolhi esse curso? Porque tinha 100% da bolsa custeada, então o governo alemão paga estadia, paga alimentação, uma bolsa mensal para sobreviver. Fica a dica aí para quem tá pensando em viver a experiência. Cara, vale assim, é recompensa, não é fácil de conseguir, tá? É uma bolsa do quê? De MBA? É um MBA, o MBA lá, na tradução literal, seria MBA de promoção e treinamento para micro e pequenas empresas, né? Mas como é 2 anos, ele equivale a um mestrado lá para eles, né? Então foi 2 anos, teve... Aqui a gente chama de dissertação de mestrado, lá chamavam tese de mestrado, mas enfim. Mas esse programa do governo alemão, que é o programa EPOS para países em desenvolvimento, tem 6.000 candidaturas por vaga, a nível mundial. Sim. Então, cara, não é Muito fácil difícil. de conseguir. Não, lógico, né? Dessas 6.000 candidaturas, tem gente que manda a documentação pela metade, enfim. O meu processo na época, para tu ter noção, a application era envio via correio. Né? Então tive que mandar na época para um amigo meu que mandou para Porto Alegre, que mandou via DHL lá para a Alemanha, cara, para chegar lá. Então, mega Foi função. um esforço. Mega função, né? Tu gasta grana com tradução, enfim, com provas e tal, mas, cara, valeu muito a pena. Compensa, vale a pena a experiência e o conhecimento. Mas, de novo, para chegar lá, eu ganhei tive muitas reprovações, fiquei muito frustrado em vários processos seletivos. Só que aí o que eu pensava nessa jornada, né? É uma forma de eu estar praticando o meu inglês, né? Eu falei, eu não estou perdendo tempo, porque nisso eu tinha que ler edital em inglês, eu tinha que escrever em inglês, eu tinha que fazer entrevista em inglês. É ver a situação de uma outra perspectiva. Sempre tu toma um proveito, entendeu? Quando tu erra, o erro é um aprendizado, entendeu? Quando tu falha, a falha é um aprendizado. Então, todos os não que eu levei foi uma forma de eu melhorar e finalmente conseguir o meu objetivo. Tá? Então, eu acabei indo para a Alemanha, não que eu queria a Alemanha em específico, né? Sim. Tinha um programa que tinha um fit com o meu perfil de carreira e acadêmico, né? E consegui, né? E aí eu fui para lá em metade de 2019. Aí a questão cultural, né? Cara, baita choque cultural Alemanha, né? Principalmente de cara assim pela língua, né? E o alemão é um povo muito fechado, né? O brasileiro já chega abraçando. Não, né? a gente tem uma mistura boa aqui, Sim, uma aqui no interior, porque é mistura de brasileiro com italiano, né? Sim. Cara, eu fui pra Itália, fiquei 2, 3 meses lá depois. Cara, quando eu fui pra Itália, parecia que eu tava nas colônias aqui de Serafina. Porque assim, eu fui na região do Vêneto, na Itália, Sim. que é a região que colonizou Serafina, né? A cultura é bastante parecida. Cara, o dialeto é o dialeto vêneto, entendeu? Sim. Eu não falo italiano. Parecia que tava na casa da nona. Não, exato. Parecia que eu tava nas bodegas, assim, nas colônias, entendeu? E eu nunca fui de falar italiano, mas, tipo, tu escuta, tu vai absorvendo. Deu 2, 3 semanas e já tava falando com os caras, bem arraiado, mas me virava, entendeu? É uma cultura que casa. E é uma cultura acolhedora. Tu sentava com os caras, conversava, você pagava um chá, pagava um trago, pagava um janta, entendeu? Te convidavam para sair para tua casa e tal. Cara, na Alemanha, velho, isso não existe, entendeu? Uma outra perspectiva. Eu não fiz nenhum amigo assim alemão, tá? Principalmente porque na minha turma tinham 5 continentes na minha turma, né? A gente tinha cerca de 25, 30 alunos, né? Então eram cada colega assim num canto do mundo, né? E Cada alemão, uma experiência, uma cultura. alemão raiz, assim, não tinha ninguém, né? Que nasceu na Alemanha e tal. Sim. Mas tinha gente que morava lá há tempo e tal. Mas, de novo, é uma cultura diferente, né? Mas a gente teve, lógico, contato no dia a dia com os professores e tal. Eles são pessoas assim, tu tem um manual na frente, eles vão seguir o manual e ponto, né? São pragmáticos. Exato, né? é aquilo lá. Tanto é que por isso que explica bastante a qualidade dos alemães em fabricar carros, né? A indústria de engenharia, porque é uma ciência exata, né? Então eles são muito bons com ciências exatas, seguir manuais, né? Mas eles não são um povo tão criativo, né? Sim. Então, por isso que às vezes a gente via bastante brasileiro indo para lá, né? Principalmente para trabalhar na área de tecnologia,
porque é um público muito criativo, entendeu? O brasileiro. A gente pensa fora da caixa e isso vem muito culturalmente, né? E outro aspecto legal, como o professor também falava, tinha muito poucos empreendedores alemães, né? Tinha muito povo de fora que empreendia. Isso passa muito também pela questão cultural e econômica da Alemanha, né? A Alemanha, por ser um país com uma economia forte, a quinta, sexta economia do mundo, eles têm pleno emprego, entendeu? Eles têm salários bons, têm oportunidade de emprego, entendeu? Uma estabilidade maior. Exato. Não digo pleno emprego, mas enfim, um pouco exagerei, mas eles têm muito mais oportunidade de empregos bons, com salários bons, do que a realidade brasileira, né? O brasileiro, ele é empreendedor por necessidade. A maioria, eu diria a maioria dos casos, ou muito dos casos, não vamos generalizar, né? Ele acaba empreendendo porque está desempregado, porque está ganhando pouco. Ele tem que ser criativo para ganhar tem o que se dinheiro dele. reinventar, né? Isso. Lá na Alemanha, como eles não têm esse aspecto, acaba tendo muita carência de empreendedor. Então, eles tinham... Esse meu curso também tinha várias ações para atrair mão de obra empreendedora, né? Sim. Tinha programas de incubadora de startup e tal, até com fundos de investimento e tal, sazonalmente aportando. Então, isso dá um panorama geral da questão cultural, né? E eu vivi 3 meses em Berlim, que foi quando eu fiz o curso de alemão, né? Aí Berlim não é uma Alemanha, né? Porque Berlim é a capital, mas, cara, tem todos os povos possíveis. Se tu quer conhecer a Alemanha, tu não vai para Berlim, né? Diga a Alemanha que a gente vê nos filmes, na TV e tal. Aí tu vai para Munique, por exemplo, né? Mas eu, por exemplo, eu jamais viveria em Berlim, né? Eu não lembro, deve ter o quê? 4, 5 milhões de habitantes, talvez mais. Mas eu ficava louco, das vezes, para ser deslocado de um local para o outro, tu gastar 1 hora em trem, né? Sim. E aí, depois de Berlim, eu fui para Leipzig, que era onde meu mestrado, né? Leipzig tem cerca de 600 mil habitantes. Uma cidade bem menor. Bem menor, né? Ela fica na região da Saxônia, então uma região que era da Alemanha comunista socialista. Sim. Então, culturalmente também ela já é diferente, né? É diferente da Porque na época da divisão da Alemanha, a Alemanha foi dividida entre capitalismo, socialismo, enfim, né? O Muro de Berlim. Exato, né? O muro dividia a Berlim, né? Sim. Mas existia uma divisão... Que era mais profunda. Era uma divisão nacional da Alemanha, né? Mas, assim, isso era assim... muito visível, assim. Tanto é que em Berlim, tu se virava praticamente com inglês em tudo, né? Em Leipzig, eu já passei vários perrengues por não falar alemão. Aperto já. Por quê? Porque é a questão do pessoal mais cultural, mais raiz, entendeu? Não tinha tanta abertura comercial, e aí isso leva ao inglês junto nesse processo. Mas foi massa, cara. Foi massa. Uma experiência incrível. Foi, cara. Tipo... eu dei o azar também imagina, eu fiquei de 2019 a 2021, né? Pegar a pandemia. Pandemia em cheio, Sim. né? Então foi muito difícil também, porque eu peguei 6 meses com o mundo normal, né? Sem pandemia. Esses 6 meses, legal e tal, aula presencial, interação com os colegas e tal. E aí, em março, estourou a pandemia, né? E aí travou um pouco essa questão da socialização. Não, travou total, cara. Imagina, no Brasil já era complicado, imagina na Alemanha, né? Sim. O pessoal é super rígido, né? Teve um dia, cara, que eu saí na frente do meu prédio, tinha um campo de futebol, saí pra correr na frente do meu prédio. E quase te prenderam. Veio um policial e me xingou e falou que eu não podia estar lá. Sim. Eu tinha que Essa voltar pro rigidez, apartamento. esse Então pragmatismo. era sair para ir pro mercado, só, né? As aulas eram online já, e eu estava morando na época no alojamento de estudante. Eu vivia em 23 metros quadrados, né? Era uma casinha assim com... Uma casinha, era o quarto, a cozinha, uma peça só e o banheiro. Sim. Era uma peça só e o banheiro, né? Então, e cara, na época que estourou a pandemia, né? Parecia que todo mundo ia morrer. Sim. Né? Foi muito difícil, cara, porque eu lembro, tipo, falar com familiares chorando, né? Sim. Porque tu tava lá, cara, no outro lado do mundo, né? Sim. Toda a tua família aqui, esposa, pais... E passando pela mesma realidade. E é só que assim, cara, aí tu pensa, teus pais com idade avançada, acontece alguma coisa com eles, né? Ou algum outro familiar... Cara, eu não conseguia nem voltar pro Brasil, porque não tinha mais nem voo.
entendeu? Uma preocupação. Tanto é que, tipo, eu passei por uma experiência bem, tipo, não digo traumática, mas eu acho que foi o momento mais difícil da minha vida. Sim. Era maio de 2020, o meu sogro sofreu um acidente de trabalho e veio a falecer, né? Cara, eu já tava há 10 anos, enfim, namorando com a Gabi e... Você tava lá e ela tava aqui. Cara, ele era meu segundo pai, entendeu? Eu Sim. me dava super bem com ele, cara, e eu pensei... Aí minha cunhada me ligou, era uma sexta-feira à noite, já era 11 horas, meia-noite na Alemanha, né? E eu, cara, ligou chorando e tal, eu pensei, cara, o momento mais difícil de vida da minha esposa, eu não tô do lado dela, né? E isso é maio de 2020, né? Sim. Cara, não tinha como praticamente sair de casa, imagina voos, né? E aí, cara, eu pensei, eu vou fazer o quê, né? Eu falei, eu vou para Berlim e vou conseguir um voo. Liguei para um amigo meu, isso era meia-noite já na Alemanha. Eu falei, cara, aconteceu isso, eu vou te deixar a chave do meu apartamento, tu pega o que tem na geladeira, que vai estragar, fica com a chave do apartamento, fiz as malas, peguei um trem, e já era 1 hora da madrugada, de Leipzig para Berlim. Cheguei em Berlim, era umas 2, 3 horas da madrugada. Dormi no chão do aeroporto, esperando abrir o guichê, né? Sim. Da companhia aérea para tentar conseguir um voo, né? Abriu o guichê, consegui um voo com 12 horas de escala em Amsterdã e mais 12 horas de escala em Guarulhos, né? Cara, o voo vazio, eu lembro que eu deitei uns 3 bancos assim, não tinha serviço de bordo, eles te entregavam uma sacolinha com umas frutas e tal. Uma realidade totalmente diferente. Não, tipo, totalmente diferente. Eu lembro, cara, que eu entrei no avião, eu acordei com a aeromoça, tipo, me acordando que nós estávamos chegando no Brasil, Sim. Isso em São Paulo, né? Que imagina, eu tinha virado praticamente à noite, não tinha dormido nada. Aí cheguei, fiz a escala em Guarulhos, aí meu sogro tinha falecido na sexta noite, Sim. Eu cheguei no Brasil domingo à noite, né? Mas cheguei. Sim. Né? Aí eu fiquei cerca de um mês aqui, e aí eu tive que voltar, por causa que eu corri o risco de perder a bolsa de estudos, né? Sim. Porque eu não podia me ausentar da Alemanha sem autorização. Sim. Do programa lá do DAD. E eu não tive escolha, enfim, eu falei, eu vou ir, se eu perder a bolsa e tal, azar, né? Não tinha como não estar aqui. E, enfim, cara, foi assim... Momentos bons, momentos ruins. Né? Foi... Que é aquela questão que a gente colocou da caminhada, né? Ela aquele sprint, aquela maratona, e durante a maratona... Cara, eu sempre digo e aprendi a dizer lá, né? Eu gosto de música Sim. e tal, né? E tem uma música do Charlie Brown, Dias de Luta, Dias de Glória, né? Essa aí eu acho que é uma... eu sempre digo, cara, tem muitos dias de luta... Acho que essa frase, ela capta meio que a realidade da vivência, da realidade da vida enquanto ser humano, né? Exato. Cara, é isso, né? E deixa eu te pedir uma coisa, tá? Como é que é a tua profissão, a realidade da tua profissão no dia a dia? Eu acho que hoje o brasileiro, ele vai se preocupar, né, com ter a renda, mas também a partir do momento que ele tem a renda, em criar um círculo de organização para que essa renda seja suficiente, mas também para que ele possa sobrar aquela gordurinha e poder Sim. investir, poder mudar a realidade da vida dele e da família. Não vamos vender uma coisa impossível, vamos Sim. falar para a realidade do povo, do nosso povo. Tem como ter uma vida financeira bem organizada, mesmo não ganhando salários extraordinários? Eu queria que tu me respondesse isso com a tua experiência, que eu sei que tu tem, e que tu nos desse umas dicas aí, e eu já vou pegar meu caderninho aqui para anotar, para ter essa experiência também para mim. Cara, é uma pergunta bem complexa e bem desafiadora, porque assim, eu fico imaginando boa parte da população hoje vivendo com um salário mínimo, né? Sim. 1.412. Cara, é muito desafiador.
cara, muito desafiador. O custo de vida hoje é altíssimo. Cara, tu vai pro mercado, entendeu? Para tu gastar 400, 500 reais é muito rápido. E eu me ponho muitas vezes no lugar. Eu tenho filho, cara. Filho, tu sabe, cara, é despesa, entendeu? Sim. Tu comprar remédio, às vezes tu tem que comprar... Se não amamenta no peito, comprar complemento é caro, fralda é caro, né? E, cara, eu acho... É difícil falar sem estar na pele das pessoas, tá? Sim. Tá? E eu vejo, às vezes, realidades, assim, na jornada de banco. Teve um outro chefe que me falou uma vez pra mim, né? Quando chega no trabalho, tu tem que tirar o coração, botar numa gaveta e trancar. Isso. Na hora de ir embora, tu pega o coração e bota de volta. Ou seja, não trabalho com a emoção. Cara, só que é difícil, né? Uhum. E às vezes é uma visão muito fria, né? Sim. Tá? Principalmente para o mercado financeiro, né? Então tem várias vezes que tu escuta histórias aí, tu tira do bolso e quer ajudar a pessoa, entendeu? Uhum. Mas assim, ó, dicas que eu daria, tá? Eu acho que, infelizmente, o ser humano, a gente vai acompanhando nossos gastos de acordo com o nosso salário. Então, o salário cresce, a gente acaba gastando mais, aumenta o padrão de vida, né? Então, eu acho que o segredo é, tu tá num patamar de renda atual, tá? Tenta fazer o esforço máximo de não usar cheque especial, não usar limite de cartão de crédito. Que pontualmente é necessário pagar juros. Pagar juros não é um problema, né? Às vezes o problema é não pagar juros sustentáveis, né? Ou seja, pagar uma coisa que por 3, 4 meses seguidos e tu vai pagar seus juros e isso não vai amortizar capital. Então, acho que assim, base inicial, trabalha com o teu salário hoje, a tua realidade atual. E faz de tudo para aumentar o teu rendimento. É difícil, né? Sim. Eu sei, tem pessoas que não podem, tá? Ou não conseguem, ou não têm oportunidade, ou não têm capacidade, enfim, N motivos. Mas se tu conseguir chegar ao patamar de aumentar a tua renda, tentar o máximo possível manter o teu padrão de vida da tua renda anterior, tá? É difícil, eu sei, e eu faço um super juízo de valor aqui também. Ganhar mais sem gastar mais. Exatamente. O teu gasto não tem que acompanhar a tua renda, né? Sim. Tem que ser velocidades desproporcionais. A renda tem que crescer numa velocidade maior do que os gastos, né? E isso, ao longo do tempo, vai te gerar uma poupança, né? Tem N pessoas que falam 5, 10% da renda tem que poupar, ou primeiro tu tem que pagar e depois pagar as outras pessoas. É legal isso, eu acho importante. Só que às vezes, tipo, eu sei, cara, uma pessoa que ganha um salário mínimo, 2, cara, é muito difícil. Na situação econômica, de cenário de inflação, o país está, entendeu? É difícil, cara, a pessoa conseguir guardar. Uhum. Então, assim, ó, se a pessoa conseguir, pelo menos, equiparar, no primeiro momento, olhando uma realidade de uma pessoa de baixa renda, equiparar os gastos com o rendimento dela, o rendimento familiar, e não tá pagando... juros desnecessários ou custos desnecessários, né? Aí entra uma série de fatores, já é um super passo, tá? E tentar ao máximo possível melhorar a tua renda. Seja daqui um pouco me dedicando mais no trabalho, né? Fazendo outro ensinamento que me marcou uma vez numa palestra, né? O palestrante me falou, qual que é o funcionário que normalmente é promovido, né? É o funcionário que fica mais depois do expediente, é o funcionário que trabalha fim de semana, é o funcionário que entrega mais do que é esperado. Então, assim, ó, de novo, lição que eu vejo assim para os jovens. Tu entregar o que o teu trabalho espera é o mínimo e o básico, tá? Entregue mais. Tu quer progredir na vida... Tu sempre tem que entregar mais do que as pessoas estão esperando de ti. Dá 110%. 120, 130. Tu vai dar um sprint de novo, tu vai dar 200%. Sim. Depois tu vai dar 110, 120. Mas se tu sempre entregar mais valor do que as pessoas esperam, e isso daqui a pouco vale até nas relações pessoais, tu sempre vai progredir na vida. De novo, não na velocidade que tu deseja,
mas vai existir a progressão, tá? Então, assim, ó, vou entregar mais no meu trabalho, vou me comprometer com o horário, vou me comprometer com as tarefas, tá? Vou daqui um pouco buscar um curso, uma capacitação. Cara, acesso à informação não é mais desculpa, não ter disponibilidade, tempo é questão de preferência, tá? A gente acaba priorizando às vezes coisas e acaba despriorizando outras. Então, daqui um pouco, prioriza a tua capacitação, faz um curso pontual, às vezes tem um curso de curta duração que vai ter um impacto na tua vida profissional. Uma receita que eu gosto muito, arranja 2 empregos, tá? Cara, a receita do pai do Cris. Cara, eu trabalhei uma época com 3 empregos, tá? Sim. É bom pra caralho, sabe por quê? Quando tu tá trabalhando, tu não tá gastando. Sim. Né? Então, tu daqui um pouco, tu aumenta a tua renda e tu tá deixando de gastar. Sim. Tudo bem, eu não tive vida social, né? Não fiz churrasco, não saí com os amigos, a minha vida social me limitava a minha família final de semana. Só que financeiramente foi muito bom, entendeu? Sim. E eu consegui gastar menos por outros lados, porque eu estava trabalhando. Então, eu entendo também que existem trabalhos, o meu trabalho é um trabalho que não é um trabalho braçal. Eu fico imaginando uma pessoa que trabalha o dia inteiro, 8 horas num trabalho braçal. Tu trabalhar mais 3, 4 horas é humanamente impossível, talvez, né? Sim. Então, de novo, não é generalizando e também tem realidades e realidades, né? Mas, enfim, eu comentei 2 ou 3 alternativas aí. Sim, que dá. É difícil, mas dá. É possível, entendeu? É só ter uma vida regrada que vai dar certo. Vai, e assim, tentar também, às vezes, não ficar muito... A gente tá toda hora com oportunidade de gastar, oportunidade de adquirir alguma coisa. Cara, Sim. É uma tentação toda hora, né? Então, eu gosto muito também de trabalhar com orçamentos, né? Então, por exemplo, eu e a minha família vamos viajar em janeiro, né? Eu estabeleci X valor que a gente vai gastar em tudo, né? Então, desse valor, eu sei que eu vou ter que pegar uma estadia que vai comprometer 40%, 50% desse valor. Então, se eu pegar uma estadia muito acima disso, a gente não vai conseguir ou vai ter que comer pão e salsicha todos os dias, né? Sim. Então, é uma questão gira em torno do planejamento. Do planejamento, trabalhar com orçamentos e seguir a regra disso. Eu acho que isso seria uma dica o foco adicional, né? Escuta, eu quero que tu fale rapidamente da tua família, tá? Da tua esposa e do teu filho. Cara, eu tô há 14, 15 anos junto com a minha esposa. E agora faz 11 meses a gente tem o Caetano. Cara, eu sou muito feliz casado. Estou casado desde 2019. Como tudo na vida, o casamento são dias de luta e dias de glória. Sim. Né? Mas eu acho que casamento é muita paciência e principalmente entender que são 2 pessoas diferentes e complementares ao mesmo tempo, né? Então a gente tem muita coisa em comum, tem muita coisa que a gente não é em comum, né? O problema é se a gente desse match em tudo, né? Sim. Aí eu não seria um casal complementar, né? Tem que se complementar. Exato. Então eu vejo bastante coisa, isso no meu relacionamento, né? A gente é muito parecido em muitas coisas e muito diferente em outras, né? E a gente acaba se complementando, tá? E agora a gente se complementou ainda mais com o Caetano, né? A ideia lógica é ter talvez mais um filho, né? Mas enfim, vamos com calma, né? Não vamos acelerar o processo. E cara, filho é a tarefa mais difícil da vida. Tu não pode... Cara, qualquer tarefa que te derem no trabalho, na faculdade, qualquer coisa que tu passar na vida não vai ser tão desafiador e recompensador igual a ter um filho, né? Cara, eu costumo dizer que faz 11 meses que eu não durmo bem. Sim. E todo mundo me fala que vai durar mais um bom tempo, né? Então... E aí a gente tá numa rotina hoje, eu e minha esposa, a gente abriu uma farmácia em Casca desde maio desse ano, né? Mas o processo, enfim,
já vinha há bastante tempo. Então, uma época, eu estava trabalhando numa instituição financeira, estava trabalhando remoto para uma empresa do Reino Unido, né? Estava tocando todo o processo de implantação na farmácia e estava com um filho pequeno, a Gabi grávida nesse processo aí no meio, né? Então foi difícil, né? E hoje eu olho para trás e não sei como é que eu consegui. E ao mesmo tempo, hoje, qual que é a minha rotina, né? De manhã cedo eu acordo, a gente arruma o Caetano, leva ele para a escolinha, eu dou uma passada na farmácia, ajudo no que for possível, principalmente na parte de gestão e tal. Eu não sou sócio da farmácia, minha esposa que ela e mais outras pessoas, mas eu estou ajudando no que eu posso, muito com base na minha experiência acadêmica e profissional, né? Aí eu vou trabalhar, volto final da tarde, pego o Caetano na escolinha, fico na farmácia um pouco lá, ajudo no que eu posso, fico com o Caetano, damos de mamar. A gente volta para casa 8h30, 9h, a gente dá de comida para o Caetano, arruma ele para a escolinha, as coisas da escolinha dia seguinte, dá banho. Cara, 10h30, 11h, tá na hora de dormir. Aí, às vezes, eu fico fazendo outras coisas até 11h, meia-noite, e de manhã cedo a gente acorda, né? E isso é de segunda a sábado, né? Todos os dias, né? Cara, é bem puxado, né? Mas é muito bom, cara. É muito... Tá vale louco. a pena. Nossa, tudo vale cara. a pena no final. Tipo, eu lembro que quando eu segurava o Caetano no colo pequenininho, assim, eu acho ele bem parecido comigo, né? Olha essas fotos. Tipo, parecia que eu tava me segurando, eu me enxergava nele, entendeu? Sim. Então é quase se tu apertasse um botão, tu voltasse pro passado e tu se enxergasse nele. no teu filho. E ele, cara... Eu sempre digo, o melhor momento do meu dia é quando eu chego na escolinha e chamo ele pelo nome, né? Aí ele tá lá brincando, ele vira para trás e abre o sorriso, cara, e se abre todo e quer vir comigo, né? Cris, deixa uma mensagem para o nosso público. Nós vamos encerrar. Foi um prazer te receber aqui. Eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para o nosso público e obrigado por esse tempo de conversa. Obrigado, Guto, pelo convite. Fiquei muito feliz mesmo. Eu adoro esses bate-papos, assim, enfim. Fico muito feliz. Obrigado, pessoal da sala 203 aí pelo espaço, também pelo convite. Cara, uma mensagem. Eu acho que tem tem duas coisas. Eu gosto muito das palestras do TED, que não sei se vocês conhecem não, mas é um formato de palestras curtas de 10 ou 15 minutos, tem várias palestras online. Tem duas que me marcaram muito como ensinamentos, né? A Marshmallow Experience, que é basicamente o quê? Eles pegaram crianças pequenas, colocaram numa sala, tá? Com um marshmallow e falaram para elas, se vocês não comerem esse marshmallow agora, durante, não lembro o tempo, 15 minutos, meia hora, talvez vocês vão ganhar 2 ou 3 marshmallows depois, né? E aí teve criança que comeu, teve criança que não comeu e foi recompensada depois, né? E eles acompanharam essas crianças ao longo do tempo. As crianças que não comeram o marshmallow foram muito mais bem-sucedidas que as outras. Sim. Tá? Então, eu acho que isso é um ensinamento. Então, a gente tem que abdicar de muita coisa. Muita coisa. De novo, a gente vai abdicar de festas, a gente vai abdicar, às vezes, de um momento de lazer, a gente vai abdicar, às vezes, de um momento com a família, a gente vai abdicar de oportunidades de trabalho. Mas, cara, a recompensa vem, tá? No tempo certo. Cara, várias coisas aconteceram na minha vida, assim, que eram para acontecer daquela forma. Tu entende depois que elas acontecem, né? Na hora tu não entende, assim, tanto no âmbito pessoal, principalmente no profissional, cara, as coisas, Deus converge, faz as coisas que no momento tu não entende. Mas quando elas se concretizam, tu entendeu por que aconteceram daquela forma, né? Então, acho que isso é um ensinamento, principalmente dessa experiência aí conduzida, principalmente para os jovens de novo. A gente tem que abdicar de muita coisa para ganhar mais no futuro, né? Ganhar mais no sentido financeiro, profissional e familiar também, tá? Que mensagem legal. E uma segunda, cara, a experiência que eu acho bem legal, que também eu conheci pelo TED, é um estudo de Harvard, que dizem que é o maior estudo de todos os tempos, que eles acompanharam pessoas
desde a juventude até a velhice, né? Buscando o segredo da felicidade, né? Sim. E eles concluíram que as pessoas mais felizes são as pessoas que têm relacionamentos fortes com a comunidade e com a família. Então, não é a pessoa que ganhou mais dinheiro, não é a pessoa que foi mais bem-sucedida profissionalmente. Então, eles falam, né? A vida é feita de relacionamentos, tá? Então, mantém os relacionamentos familiares, pessoais, fica perto de quem tu gosta. Também no trabalho, né? A gente tem pessoas que a gente gosta de estar junto. Então, acho que isso... E todo mundo fala, né? Quando chegar no final da jornada, é isso que a gente vai olhar para trás e vai dizer se fez sentido ou não a tua vida. E sempre pensa o que tu fez até agora. Se tu morresse hoje, tu estaria contente? Tu realizou os teus sonhos? Ou tu tá tomando as ações da tua vida para chegar nos teus sonhos? E sempre tenha sonhos. Nunca tu atingir um objetivo, atingir um sonho, tem inquietude, fica fora da zona do conforto e já tenha um próximo sonho. Eu olho muito nas pessoas, eu comecei num trabalho, eu quero me aposentar daqui o resto da vida, né? Cara, eu posso estar errado no meu perfil. Cara, eu não quero pensar que eu vou passar 30 anos fazendo a mesma coisa, no mesmo trabalho, com as mesmas pessoas. Não tenha medo das mudanças. Não tenha medo e, cara, o desafio, a novidade é o troço que te dá tesão, entendeu? Sim. De tu seguir em frente, de tu acordar de manhã e saber que daqui um pouco tu vai estar fazendo o que tu sonha, e tu vai atingir esse sonho e tu vai buscar alguma coisa melhor. Cris, obrigado, tá? Obrigado por esse tempo de conversa. Obrigado a você. Nós ficamos hoje por aqui. Eu volto na próxima terça-feira através do canal do gauchinho.com. Se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário, através também do Spotify, você que gosta de escutar no carro, e também através das nossas redes sociais. Fiquem com Deus e até a próxima. Na Hora Unic Serafina, além de uma estrutura premium, você também conta com profissionais qualificados. Todos nós, da Hora Unic Serafina, temos como principal objetivo a excelência e a humanização em todos os tratamentos. Com a tecnologia ao nosso favor, agilizamos procedimentos, diminuindo muito o tempo de espera dos pacientes. Essa é a diferença de escolher uma clínica premium, humanizada e capacitada para lhe atender da melhor maneira possível. Venha fazer uma avaliação e conheça a nossa clínica e toda a nossa equipe. Estaremos de braços abertos para recebê-lo.